noite! E aí, gente, tudo bem? Boa noite! Boa noite, boa noite! E aí, meus lindos, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui com a nossa voz da consciência. Oiê, boa noite. É... A Zi estava falando que hoje vai ser tranquilo. Vamos ver se vai ser tranquilo mesmo. Eu tenho um pouquinho de medo dessa live. É... Mas, vamos lá. Eu tava relendo algumas coisas. Eu tô fazendo um bocado de curso, né? Vamos ter alguns pensamentos interessantes aqui. Então, essa live, ela foi uma das lives que tava muito pedida lá no canal de sugestões, né? Por que que a gente estuda e por que que não aparece no trabalho? Essa pergunta, ela é uma daquelas perguntas que, tipo, quando eu citei que a gente ia precisar de um papo honesto lá quando eu anunciei a live, foi um pouco por causa disso, sabe? É, tem algumas coisas que são um pouco difíceis de encarar dentro do dentro do estudo de arte, no geral. E um deles é o fato de que aprender essas coisas demora. Quando eu comecei a fazer as lives, eu tava fazendo um paralelo sobre aprender arte e aprender uma língua nova. E se vocês já tentaram estudar uma língua do zero, uma língua que vocês não têm contato nenhum, você vai ver que uma das coisas difíceis pra caramba de fixar é vocabulário. Nome novo pra coisas velhas. É difícil de você lembrar. Você vai esquecer e você vai tropeçar do vocabulário várias vezes. Então, o que está acontecendo com a gente, quando a gente está estudando arte, é que a gente está aprendendo. A gente está aprendendo um vocabulário novo. É um vocabulário visual, mas a gente está aprendendo muito mais detalhes sobre as coisas. A gente está tentando decorar. A gente está tentando decorar como é que funciona toda a realidade. Como é que funciona a sombra e luz. Como é que funciona a perspectiva. Como é que funciona a cor. Como é que funciona o material. Como é que funciona um bocado de coisa, sabe? Como é que funciona o corpo humano. Eu quero ver se eu foco um pouco em anatomia e gesto nessa live por causa disso. Mas qual é essa coisa, né, que a gente faz o estudo fica bom. Quando a gente começa a estudar arte, que a gente começa a fazer os estudos servem algumas funções, tá? Uma das funções que eles servem é a gente entender que a gente realmente consegue produzir uma imagem daquela qualidade. A segunda função que ela serve é ensinar, desculpa, a gente aos pouquinhos, a gente a fazer aquele tipo de imagem sem ter referência direta. Quais são os elementos que você precisa para você conseguir reproduzir essa imagem, saca? Para você conseguir fazer uma imagem do nada, sem precisar de referência direta. Mas até você conseguir chegar nesse nível em que você vai conseguir fazer referência direta, você vai precisar fazer um monte de estudo, tá? Eu tenho um puxão de orelha coletivo para dar nas pessoas. E espero É que não cool. doa muito, mas vamos lá. Muitas vezes, quando eu tô falando aqui na live, eu falo muito a respeito de a gente organizar os nossos estudos, fazer o que é possível. Tem muita gente que trabalha, por exemplo. Então, quando você chega em casa, você só tem 1 hora por dia para você estudar. E tá tudo bem, né? O que a gente vai fazer quando a gente só tem essa 1 hora por dia é que a gente vai otimizar os estudos o melhor que a gente pode. Só que não só de estudo otimizado vem o estudo de arte. Não dá pra gente fazer só os estudos fáceis e rápidos e achar que a gente vai aprender tudo. Vai precisar dos estudos longos. Vai precisar dos estudos chatos de fazer. A gente precisa, lembra de todo aquele papo de sair da zona de conforto? A gente precisa sair da zona de conforto. Quando vocês sentarem para fazer os estudos, vocês precisam fazer os estudos não das partes boas que você já tem, não dos seus pontos fortes. Você precisa fazer os estudos principalmente dos pontos fracos. É lá que a gente precisa fazer os estudos. Esses estudos, que são os mais difíceis de fazer, são esses que a gente precisa fazer. Então, não adianta a gente só assistir aquele tutorial. Não adianta a gente só assistir aquele vídeo. A gente precisa sentar e fazer. Quando eu comecei a estudar idiomas, né? Quando eu comecei a estudar japonês, o que aconteceu foi que, rapidinho, minha professora puxou minha orelha que se eu não tentar construir as frases por mim mesmo, eu não vou conseguir fixar nada desse vocabulário. Não adianta só sentar e ler o texto do livro e achar que eu aprendi com isso. Não aprendeu.
não é só consumir, a gente precisa produzir também. É na parte da produção que a gente vai fixar esse conteúdo todo. Então, não adianta só pegar e assistir aquele tutorial. Não adianta só pegar e assistir a live aqui. E aí pegar e não fazer os estudos. Tem que fazer os estudos. Inclusive, achei temático que isso aqui finalmente chegou, né? A gente tem que fazer os estudos. Vocês não me façam tirar isso aqui da parede. Olha só, tá bom? Obrigado. Eu quero... Não basta só assistir a live. Vocês têm que desenhar. A gente tem que desenhar. Bora! Não é punição. É incentivo. É incentivo gentil e carinhoso. É que a gente tem... precisa de um... Parte do negócio que eu quero fazer com a live aqui é o incentivo pra gente fazer os estudos. É tirar as dúvidas de por que a gente faz os estudos. No início, o estudo vai parecer muito só cópia. Muito não entendi o que eu tô fazendo. À medida que vocês forem conseguindo produzir imagens com melhor qualidade, fazendo cópia, à medida que a cópia for começar a dar certo, vocês vão começar a entender o workflow de produção de uma imagem. E aí, vocês vão pegar esse workflow que vocês estão entendendo eles e começar a aplicar nas coisas de vocês. A outra coisa, né, que eu quero falar com vocês é o seguinte. Eu quero que vocês percebam que quando a gente está fazendo estudo, quando a gente está trabalhando com referência, quando a gente está fazendo gesto, quando a gente está estudando anatomia, a gente desenha de um jeito. E quando a gente está desenhando as nossas coisas, a gente desenha de outro jeito. E o que a gente tem que fazer, a nossa missão mesmo, é conseguir mudar o jeito que a gente desenha quando a gente está fazendo as nossas coisas. Não adianta você desenhar de um jeito que seu gesto fica bonito, que seu estudo de anatomia fica bonito, e na hora que você for desenhar as suas coisas, você voltar a desenhar como você desenhava antes de fazer esses estudos. A gente tem que se deixar influenciar. A gente tem que deixar esse workflow da gente ir mudando aos poucos. Senão a gente não vai conseguir fazer essa mudança. Essa provavelmente é a parte mais difícil. Quando a gente está lidando com arte, muito do que acontece é o seguinte: vocês começaram a estudar arte porque vocês já conseguiam desenhar algumas coisas bem. Já tinha coisa que estava dando certo. Só que essas coisas que estavam dando certo não necessariamente são os melhores jeitos de desenhar. Então, muito do processo de arte é desconstrução do processo antigo para a gente conseguir construir um processo novo que te dá um resultado melhor. Isso é abrir mão dos hábitos antigos, dos hábitos que você sabe que estão errados, de não fazer o thumbnail antes da ilustração, de não fazer um gesto bom antes de você terminar um desenho, de vocês começarem a colocar detalhe muito antes do resto do desenho estar pronto. Todas essas coisas são coisas que estão atrapalhando vocês a terminarem as imagens do jeito que vocês querem. Então, perguntaram que achava que isso era automático. Tem como forçar isso? Eu não sei se tem como forçar esse processo de transição, de você fazer o estudo de um jeito e aí você faz o estudo de um jeito e você desenha de outro. Essa transição, na verdade, ela é muito consciente. Tem uma teoria que eu acho ela muito boa para explicar o que está acontecendo. As pessoas dizem que existem 4 estágios de você saber uma habilidade, tá? Primeiro, você é inconsciente que você é ruim. Depois, você é consciente que você é ruim. Você sabe que você não sabe. E aí, você começa a ficar conscientemente bom. Ou seja, tudo que você faz é um grande esforço. Nada é intuitivo ou automático. Você tem que prestar muita atenção para você conseguir realmente chegar no resultado. E aí, depois que você fizer essa etapa muitas vezes, você vai ficar inconscientemente bom, que é quando a gente chega na coisa do conhecimento intuitivo, né? Então o que acontece? Muito do processo que a gente está fazendo quando a gente está estudando é que a gente tem que estar muito consciente do processo. Presta atenção no que você faz durante o estudo que te dá um resultado melhor. E aí você vai conscientemente transpor esse processo para o seu processo de desenho. Não adianta você ficar insistindo em fazer a mesma coisa que você sempre fez e esperar um resultado diferente.
Quando você desenha com um resultado, quando você desenha com um processo diferente, que você está fazendo estudo, que você vê o resultado acontecendo, aquele é o processo que te dá o resultado bom. A gente tem que deixar esse resultado acontecer nos nossos trabalhos também. Faz sentido isso? O processo em que parte esse processo de aprendizado, em que muito dessa coisa do estudo começa a ficar intuitivo. Inconsciente talvez seja uma palavra um pouco ruim para isso. Eu prefiro intuitivo. Você treina a sua percepção para esse processo ficar intuitivo. Você já sabe qual o pincel que vai dar certo, qual a cor que vai dar certa, qual o shape que funciona, mas isso só funciona porque aquilo não é a primeira vez que você está fazendo alguma coisa. Aquilo só funciona porque você já fez esse processo antes. Muito do desenvolvimento de estilo, muito do desenvolvimento de arte, muito do desenvolvimento desse processo, desse workflow que vai dar certo, ele acontece da gente pegar a realidade, interpretar e transformar numa ilustração, transformar em arte. Esse processo em que a gente pega uma coisa que a gente está observando e a gente tenta transpor para uma ilustração, esse é o processo que ensina a gente. E ele é o processo que a gente precisa fazer várias vezes, a gente precisa fazer várias vezes prestando atenção. Então não adianta só fazer os estudos pequenos. Não adianta só estudar rosto. Não adianta você estudar... Olha só, vê se faz sentido. Quando a gente fala em voz alta, parece óbvio. Mas não adianta você só estudar retrato e achar que você vai saber pintar pedra. Pintar pedra é diferente... É bobo, né, quando a gente fala em voz alta. Pintar pedra é diferente de pintar um retrato. Pintar tecido é diferente de pintar pele. Se vocês quiserem pintar essas coisas bem, tudo isso precisa ser praticado. A gente precisa praticar, se você vai ser artista de personagem, a gente precisa praticar mais rosto do que todo o resto. Mas, né, a gente precisa também praticar o resto. Enquanto você não sentar e você não desenhar uma árvore, pintar uma árvore de observação, enquanto você não pintar uma montanha de observação, pode ser de foto, tá? Não precisa... A gente tem falta de montanhas aqui no Brasil. Mas tem muita foto. Bota a foto do lado, tenta copiar, tenta entender o que faz uma montanha ser uma montanha. Tenta pegar as paisagens que você vê aí fora. Tenta... Volta e meia eu falo pro pessoal aqui, desenha seu quarto, desenha as coisas que estão jogadas no chão, desenha seu gato dormindo, desenha o que você pode observar. Porque esse processo de observar, de você observar e transformar as coisas em ilustração, é um processo que ensina a gente demais, tá? Então, a gente precisa passar por esse processo várias vezes. E a gente precisa passar por esse processo conscientemente. A gente precisa prestar atenção. Então, existe o estudo que você vai fazer rapidinho, que ele é para manter. E existe o estudo que você vai fazer que ele é realmente para você esmiuçar, prestar atenção, estar presente. Não é pra gente deixar essa coisa sempre no automático. Tudo que você está fazendo é análise. Tudo que você está fazendo é prestar atenção em como que você observa as coisas e como que você melhor transforma isso em ilustração. Pode usar o Google Earth. Google Earth dá uns estudos fantásticos, inclusive. O pessoal chamava os estudos de Google Earth de virtual plein air. E, putz, muito estudo legal. O Google Earth tinha aquele botão, né, de estou me sentindo com sorte, que ele te jogava no lugar aleatório. E o pessoal fazia isso para desenhar uns lugares que eles nunca iam imaginar na vida. Eu gosto muito de usar o Google Earth de referência também. Você pega muita arquitetura diferente, você pega muita cidade diferente. É bem legal. Então o Google Earth tá liberadíssimo. Mas faz sentido essa importância do processo de observar e transformar em coisa? Se vocês não fizerem a parte da observação, vocês não vão ter a informação para desenhar bem depois. Tudo que vocês querem representar acontece na realidade de um jeito ou de outro. Mas, Sula, eu quero desenhar elfos. Elfos são humanoides, eles são baseados em gente. Mas eu quero desenhar só monstro. Monstro é baseado em criaturas que existem. Vai desenhar inseto, vai desenhar parasita, vai desenhar coisas que existem. Vai aprender como é que você vira forma no espaço. Tudo que você quer desenhar existe no espaço tridimensional. Esse espaço aqui que a gente vive nele, né? Então, se vocês querem aprender a colocar as coisas no espaço tridimensional, a gente precisa fazer isso tudo. Alguns dragões têm fisionomia muito parecida com um cavalo. Dependendo do artista, tem um cara chamado Todd Lockwood, que eu gosto bastante dele. Ele fez os dragões da 3ª edição de Dungeons and Dragons.
ele faz os dragões dele baseado em grandes gatos, ele faz baseados em tigre, em leões, e dá uns dragão muito massa. E tem gente que faz dragão baseado em lagarto também. Então tem aqueles dragões mais bestiais, mais serpente, tem os dragões mais baseado em cavalo, tem, sabe, são tudo baseado em coisas que existem. A gente não inventa as coisas do nada, a gente interpreta a realidade e a gente constrói em cima dela. Então, não adianta a gente ignorar. Isso não sou eu falando pra vocês irem lá e só fazer realismo. Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando pra vocês é desenharem com referência. Para de desenhar só do que você lembra. Para de desenhar só de lembrança. Lembrança não é uma coisa tão confiável assim. Eu tinha esse exemplo, né? Que eu usava ele bastante. Mas aí o pessoal começou a conhecer ele. Mas vamos lá, a última vez que eu vou usar esse exemplo, então. Se eu pedir pra vocês desenharem um camarão agora de cabeça, quantos de vocês conseguem desenhar um camarão convincente? E aí, para as pessoas que falam, ah, Sula, mas eu já estudei o camarão por causa disso, então eu quero que vocês me desenhem um motor V8 de cabeça. Ah, pois é. Então, é a mesma coisa, sabe? Tem muita coisa que a gente não conhece. E quando é uma coisa que a gente não conhece, fica óbvio porque que a gente não pode depender da nossa lembrança. Mas tem umas coisas que a gente assume, tipo árvore. Cara, árvore tem uma tendência. Quando as pessoas não usam referência, a árvore vira um pirulitão. Ele é um palitinho com uma redoma de folha em cima, saca? Ela vira um pirulito. E não é isso, não é assim que a árvore é. Precisa ir lá e precisa observar a árvore com calma. Precisa ir lá e ver como é que são esses shapes, como é que é a estrutura, como é que o tronco se divide, como é que é a estrutura de galho, quais são os tipos de árvore que tem, qual o tipo de árvore que tem em volta da gente aqui. A copa delas é sempre super redonda ou tem outros shapes? Como é que a gente vai fazer textura do caule? Como é que a gente vai fazer textura do tronco? O que tem nesse tronco que deixa essa árvore interessante? Então, não confie na memória de vocês. Vai atrás de referência, vai atrás de fazer esse estudo. Sabe? Não acha que porque a gente já viu algumas coisas que a gente consegue desenhar tudo de cabeça, porque não é isso, não é assim que funciona. Faz sentido isso tudo?